dia, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí nos assistindo aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Já antes de antemão de começarmos aqui o nosso programa Vida Devocional, eu quero lhe pedir para curtir, compartilhar esse link aqui para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas conheçam da verdade do Evangelho, né? Seja um missionário onde você está, compartilhe conhecimento bíblico, compartilhe verdades bíblicas que abençoarão a vida dos outros e também abençoará a sua vida. Então, continue aqui conosco nessa live, continue aqui conosco nesse programa tão especial que nós fazemos aqui todo o coração. Mais um dia que Deus nos concede, mais um dia de graça, de misericórdia, de amor, e que nós possamos viver esse dia plenamente, na cabeça, tendo em mente, na verdade, que estamos para glorificar a Deus e fazer o seu nome conhecido. Então, seja um missionário, transmita verdades bíblicas para as pessoas que estão ao seu redor. Hoje nós falaremos um pouco sobre a sexta bem-aventurança. Nós estamos aí numa série de bem-aventuranças e hoje a gente vai falar sobre a sexta bem-aventurança. E eu quero convidar o irmão ou a irmã, colocar aí no chat de onde você está participando e também colocar o seu pedido de oração, que nós oraremos por ele no final da nossa devocional. Eu queria que o irmão ou a irmã abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. De novo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como eu disse, nós estaremos vendo a sexta bem-aventurança, a bem-aventurança dos limpos de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, fazendo uma retrospectiva das bem-aventuranças encontrado aqui em Mateus capítulo 5, a primeira bem-aventurança vai trazer a pessoa com relação à humildade, ser pobre, ser humilde de espírito. Na perspectiva que nós não temos forças para nos salvarmos. Ser pobre de espírito é entender que nós somos pecadores e nós não temos forças. Nada que nós façamos de bom nesse mundo vai servir para alguma coisa com relação à nossa salvação. Na verdade, até às vezes, muitas das vezes, nossa bondade é uma bondade que só é feita por nós porque gera prazer em nós, gera um sentimento de, olha como eu sou bom, como isso me faz bem. Isso, de fato, não é bondade, né? Isso de fato, você está fazendo para você mesmo, não para o outro, né? Então, essa primeira bem-aventurança vai falar sobre isso, sobre os pobres de espírito, sobre nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós reconhecermos que precisamos da graça de Deus em nossas vidas. A segunda bem-aventurança vai trazer o choro, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E nós vimos que esse choro é um choro do seu pecado. Você reconhece o pecado, isso te faz mal. Você entende a periculosidade do pecado em minha e na sua vida. E aí nós choramos, pedimos graças a Deus, misericórdia. Deus, me ajuda no meu pecado, me fortaleça para que eu possa ser santo. Terceira bem-aventurança, irmãos, vai falar sobre o manso. E o verdadeiro cristão, ele é manso diante de Deus. E não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Olha como um versículo só fala tanto aos nossos corações. A quarta bem-aventurança, irmãos, vai falar sobre a justiça. Podemos vê-la, como o próprio Hernandes aponta, e também o John Stott vai apontar, que ela pode ser vista em 3 aspectos distintos, né? Justiça legal, moral, justiça social. A quinta bem-aventurança vai falar sobre os misericordiosos. Irmãos, como cristãos, devemos agir com misericórdia na vida dos demais. Da mesma forma que o próprio Jesus Cristo agiu conosco na cruz. Nós somos pecadores. Nosso caminho era para a destruição, para o inferno. Mas aprove Cristo agir com misericórdia em nossas vidas e entregar a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, essa quinta bem-aventurança aponta essa realidade de sermos
misericordiosos uns com os outros. E essa sexta bem-aventurança que nós vamos falar hoje, ela fala sobre limpeza, sobre limpo de coração. E não devemos deixar de lado, irmãos, da importância das bem-aventuranças para a nossa vida. Primeiro, essa bem-aventurança é para o cristão, não é para qualquer ser humano. Só quem de fato reconhece o seu pecado é aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, o trazendo à memória e no coração a sua vida de pecaminosidade, a sua vida de depravação. Só o verdadeiramente salvo entende essa verdade. E lembremos, irmãos, que a lógica do reino de Deus é totalmente inversa para a lógica do mundo. Porque se nós olharmos na lógica do mundo, nós perceberemos que essa lógica está fora de lógica, está ilógica. Mas a lógica do reino é totalmente diferente da lógica mundana, da lógica desse mundo vil. E aí, irmãos, Martin Lloyd Jones, falando um pouco sobre as bem-aventuranças, ele faz uma pergunta: qual o alvo da humanidade? E ele mesmo responde. Ele vai nos dizer que o grande alvo da humanidade que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade, e quão trágico é observar como as pessoas a estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz um infortúnio. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes por curto prazo, em última análise, só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. As bem-aventuranças, irmãos, está definido de uma sequência tão lógica que cada uma depende da outra. Mas, nos voltando agora para a verdade que encontramos nessa sexta bem-aventurança. E o primeiro aspecto que nós podemos ver dessa bem-aventurança é o coração. Essa bem-aventurança fala sobre coração. Se nós perguntássemos para um médico o que é o coração, ele provavelmente, irmãos, vai falar que o coração é um músculo que tem como papel bombear sangue por todo o corpo. Mas o que a Bíblia vai nos dizer sobre coração? Charles Spurgeon, falando sobre essa sexta bem-aventurança, ele fala o seguinte: essa sexta bem-aventurança atinge o centro do alvo, visto que não diz bem-aventurados de linguajar limpo ou os de ação pura, e muito menos bem-aventurados os de cerimônias limpas ou os de vestido limpo ou os de alimento limpo. Mas essa bem-aventurança vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração. Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse versículo, ele fala o seguinte: olha, o coração é tido como centro da nossa personalidade. Não indica meramente a sede dos afetos ou das emoções. Mas nas Escrituras, irmãos, coração inclui mente, emoção e vontade. É o que pensamos, é o que queremos e o que sentimos em nosso coração. E é o que nós fazemos, realizamos. Quais são os nossos desejos, nossas vontades que colocamos em ação. Por isso que a Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. Irmãos, falar sobre coração é falar sobre o homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores das nossas vidas. Nossos pensamentos, emoções, motivações, nossos desejos e vontades. Tudo deve ser limpo, passado pano dentro do nosso coração como um todo, dos nossos pensamentos, emoções, motivações, nossos desejos, nossas vontades. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Quando lemos Efésios capítulo 1, nós perceberemos, irmãos, que nós fomos criados para a glória, para o louvor da glória de Deus.
A pergunta que eu te faço hoje é: como está o seu coração? E não apenas o seu coração, como esse músculo que bombeia o sangue para todo o corpo. Mas, irmãos, como estão os seus pensamentos? Como estão os nossos pensamentos, irmãos? O que tem passado em nossa mente? Será que se passássemos o que nós pensamos nessa semana até agora, será que nós teríamos vergonha do que estamos pensando? Eu creio que sim, essa resposta seria sim. Irmãos, como estão as nossas emoções? Será que nós estamos murmurando nos nossos corações? Será que nós estamos sentindo desejos pecaminosos? Será que a nossa vontade é para caminhar para o mal? Irmãos, como é que estão as nossas motivações? É triste, irmãos, ver irmãos e irmãs que de fato se entregaram. Não buscam mais se santificar. Não buscam mais uma vida de comunhão com Deus. Jesus, irmãos, aponta também para outra realidade quando fala de coração. E ele sabia muito bem porque estava falando sobre coração limpo aqui. Porque ele entendia que o coração do homem ele é corrupto. Mateus capítulo 15, 19 vai dizer o seguinte, olha, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus sabia muito bem o que estava falando aqui, irmãos. Sobre o que, qual é o conteúdo que ele estava falando aqui. Na verdade, irmãos, quando nós lemos também o Antigo Testamento, perceberemos que profetas apontaram também para a dura realidade do coração do homem e a corrupção que há nele. Por exemplo, Jeremias, em Jeremias 17, capítulo 9, mas é o seguinte, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ezequiel, falando sobre o tema também, fala o seguinte, olha, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele aponta aqui que o coração do homem ele é um coração de pedra. E aqui é uma promessa do próprio Deus para o seu povo. Ele tirará esse coração de pedra, corrupto, e colocará um coração novo. Irmãos, quer ser feliz? Entenda que os nossos pensamentos, sentimentos e motivações devem estar submetidos às Sagradas Escrituras. Porque o verso vai dizer, a pessoa mais que feliz, bem-aventurada, é o coração limpo, é o de coração limpo. O segundo aspecto que eu percebo aqui, irmãos, nesse texto, ele vai falar sobre pureza. Bem-aventurados os limpos. Mas de que limpeza, irmãos, estamos falando aqui? O sentido bíblico da palavra limpo significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Irmãos, como estão os nossos corações? Divididos? Estamos agindo com hipocrisia? Estamos entendendo de fato a mão poderosa de Deus, limpando as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas motivações e as nossas emoções? Ou de fato não estamos ligando para a nossa santificação? Lloyd Jones, escrevendo sobre o tema, fala o seguinte: sem dúvida alguma, nosso Senhor
acentuou essa verdade, a verdade da bem-aventurança, por causa dos fariseus. A grande acusação de Cristo contra eles é que eles estavam interessados no exterior de copos e de vasos, mas ignoravam o interior. Quando vistos externamente, os fariseus pareciam sem defeito, mas o interior deles estava repleto de cobiça e de iniquidade. A preocupação primária deles eram as injunções, ou seja, exigências religiosas externas. Contudo, eles esqueciam-se das questões mais graves da lei, o amor de Deus, o amor ao próximo. Isso posto, essa é, uma vez mais, a ênfase do nosso Senhor. O coração ocupa o lugar central no ensino de Cristo. Com relação, irmãos, ao nosso coração, como estamos? Existe algo que Deus precisa trabalhar na sua vida ainda? Se sim, esse é o momento ideal. Esse é o momento ideal para você, irmão e irmã, que está aqui nos assistindo agora, refletir sobre a sua vida. Pedir misericórdia a Deus. Abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus agora e pedir: Deus, me ajuda. Me ajuda com as minhas motivações, que não sejam motivações interesseiras, hipócritas. Me ajude, meu Deus, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Que eu não tenha sentimentos pecaminosos. Que eu não tenha um coração duro diante da tua presença e diante do teu trabalhar em minha vida. Me ajude, meu Deus, a lutar contra o pecado, os intentos malignos que estão agindo contra mim. E que eu possa ser puro, que eu possa ser limpo, que eu possa ser feliz verdadeiramente, entendendo que a felicidade verdadeira vem de um coração limpo. Será, irmãos, que estamos na nossa vida comunitária, uns com os outros, estamos agindo com sinceridade uns com os outros? Ou estamos agindo com hipocrisia? Será que amamos de verdade um ao outro? Ou é só fachada? Porque talvez aquela pessoa tenha algo bom para me acrescentar ou para mim fazer pela minha vida? Ter o coração limpo, irmãos, é também ter um coração entendendo que a vida cristã é uma vida no reino. E se é uma vida no reino, eu devo agir com sinceridade, com singeleza de coração para com os outros. Agir tentando colocar em prática as bem-aventuranças que o próprio Deus, que o próprio Cristo nos ensina aqui em Mateus capítulo 5. John Stott, falando um pouco sobre essa bem-aventurança, ele fala o seguinte: olha, com poucos os que dentre nós vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara diferente e a representar um papel diferente de acordo com cada ocasião. Isso não é realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. Algumas pessoas tecem à sua volta um tal emaranhado de mentiras que já não conseguem mais dizer qual a parte real e qual a parte criada pela imaginação. Só Jesus, entre os homens, foi absolutamente limpo de coração. Foi inteiramente sem malícia. Peça a Deus, irmãos, que nós possamos pedir a Deus para limpar de fato o nosso coração. Para viver uma vida cristã, comunitária, verdadeira. Para de fato viver a koinonia, a comunhão entre os irmãos. Para, irmãos, lermos Atos capítulo 2, os últimos versículos ali apontando sobre a igreja e viver de fato ali com ações de graça, perseverantes na doutrina dos apóstolos, caindo na graça das pessoas que estão ao redor. Que possamos pedir a Deus esse coração, irmãos. Que possamos viver uma vida cristã autêntica, não com máscaras, não vivendo de ilusão e de hipocrisia, mas vivendo uma vida autêntica. E por último, irmãos,
E não menos importante, a consequência do coração limpo. A consequência do coração limpo, irmãos, está no final do verso 8. Diz o seguinte, olha. Bem-aventurados os limpos de coração. Qual é a consequência? Porque verão a Deus. Esta é a essência da vida cristã. Quando nós olhamos o livro de 1 João, nós perceberemos o cuidado de João ali naquela carta para aquela comunidade cristã que estava sendo bombardeada por ensinos heréticos sobre o próprio Cristo. E ele fala uma verdade ali, irmãos, para aqueles irmãos. Talvez, de certo, aqueles líderes enganosos estavam pensando que conheciam verdadeiramente a Deus. Mas João deixa uma coisa clara. Só quem de fato conhece a Deus é quem tem Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Que teve o coração limpo pela graça de Deus, pelo agir poderoso de Cristo, pelo sacrifício dele naquela cruz, pela ação miraculosa do Espírito Santo nas nossas vidas, pela nossa fé em Cristo Jesus, pelos nossos arrependimentos, dos nossos pecados, das nossas faltas. A recompensa, irmãos, do coração limpo, assim como o reverendo Arival aponta no seu comentário, é ver a Deus, agora, pela fé e por meio da comunhão espiritual que temos com Ele. Mas também, irmãos, nós vemos a vida de Jó, que viu a mão de Deus em sua vida, mesmo em meio às tribulações. Por exemplo, Paulo, que estava certo da sua morte, mas viu a mão de Deus o resgatando do perigo. Quais e quais experiências eu e você temos para compartilhar com relação a ver a mão poderosa de Deus guardando as nossas vidas? Ah, irmãos, que verdade excelsa! Que verdade que toca em nosso coração a entender que Deus, o Todo-Poderoso, nos guarda, nos protege. Nós vemos a mão dele guiando as nossas vidas, direcionando as nossas vidas para o louvor da sua glória, nos protegendo do mal, nos livrando do maligno, das ações astutas de Satanás. Como é bom, irmãos, entender que, como filhos desse Deus, estamos protegidos pela sua poderosa mão. Mas também, irmãos, não apenas agora nós vemos a Deus com as suas ações miraculosas, com seu cuidado, com seu direcionamento nas nossas vidas, mas também veremos a Deus no mundo por vir. Irmãos, haverá um dia em que não teremos mais sofrimento nem tribulação. O reino de Deus está guardado para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que entenderam a salvação que há nele, que tem sua fé posta em seu sacrifício e crê de todo o coração que está salvo. Também veremos ele no porvir. Na volta de Cristo, estaremos em comunhão plena com nosso Deus. Estaremos na grande ceia e aí haverá novos céus e novas terras. Como é bom, irmãos, descansar nessa verdade. Descansar na realidade em que um dia ele voltará para levar a sua igreja. E para concluir, irmãos, que possamos meditar profundamente nessa bem-aventurança, entendendo que nosso coração, pensamentos, sentimentos, motivações e ações devem estar submissos a Deus. Que possamos buscar, irmãos, ter uma vida santa, de forma individual, também conjuntamente, uns com os outros, compreendendo que Deus está em seu trono, cuidando de nós como seus filhos, guiando e cumprindo o que Ele tem proposto em nossas vidas. E que nunca, irmãos, esqueçamos que um dia Jesus voltará. E nós seremos levados como igreja de Cristo e teremos o nosso descanso eterno com o nosso Pai. Louvado seja Deus. Eu gostaria agora, irmãos, primeiro agradecer que você aqui estava conosco,
Obrigado para vocês e vocês aí que estão em vários lugares do Brasil, até do mundo. Tem algumas pessoas que nos assistem de outros países, né? Quero que você agora descanse seu coração em Deus. Que possamos orar agora. E que esse dia possa ser um dia produtivo para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado pela sua graça em nossas vidas. Muito obrigado por essa bem-aventurança que nos ensina que nós devemos estar submissos à sua vontade. Que nos ensina que ter um coração limpo é ter um coração, é ter as nossas atitudes, pensamentos, motivações e ações voltadas, submissas ao seu evangelho, à sua palavra, às sagradas escrituras. Então, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, com nossa santificação. Nos ajuda a sermos mais santos. Tira, Pai, toda hipocrisia, todo pecado e pecados de estimação que estão em nossos corações. Nos limpa dia a dia, meu Pai. Nos faz mais santos, que nós nos aprofundemos mais em intimidade contigo. Nos fortaleça, meu Pai, no dia mau, para que não venhamos a pecar contra Ti. Mas nos ajuda, meu Pai, a ver a Sua mão poderosa nos guiando, nos salvando nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E que possamos, meu Pai, descansar na verdade que o Senhor virá para levar a sua igreja. Te pedimos por cada pedido de oração aqui posto, por famílias que estão precisando de emprego, por pessoas que estão doentes, assim, acamadas, pessoas que precisam da sua graça, do seu agir poderoso em sua vida. Meu Pai, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a sermos mais santos. Nos ajuda a termos mais fé em Ti. E que como igreja possamos crescer em conhecimento da Sua palavra. Que possamos ser instrumentos poderosos em Suas mãos. É assim que nós te rogamos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que esse dia seja um dia abençoado e abençoador. Ou seja, um instrumento poderoso de Deus para abençoar as vidas que estão ao seu redor. Então, tchau, tchau.